Fala galera, última semana antes das nossas férias aqui. Hoje primeiro dia de frio pra valer aqui pra gente. Até então tava a temperatura amena, né? De manhã às vezes um pouquinho frio, mas hoje tivemos máxima de 11 aqui, mínima de 2. Hoje eu fui pra escola de manhã com 3 graus e o caminho de bicicleta às vezes não é tão fácil. E por mais que isso pareça besteira falar aqui, isso faz uma diferença tão grande no nosso dia, que eu tô até agora que voltei congelando a pele e tudo, pensando, ai meu Deus, vai começar o frio de novo, e aí já começa toda aquela configuração de dias pra baixo, cinza, enfim. Mas parte boa é que a semana que vem a gente tem férias. E vamos lá, né? Essa semana já um dia a menos hoje, mais 4. A gente sempre conta, né? As férias, não tem como. Bom, hoje tive 2 aulas de matemática, né? A turma do 8º ano, eles estão cada vez mais focados aí, né, na matemática. Eu cheguei, já tinha aluno estudando, já querendo saber como é que eu ia fazer, porque eu tô fazendo todo dia, né, no começo da aula. Eu falei já, esses 5 minutos, 10 minutos primeiro eu uso para fazer um teste, eu chamo 3, 4 alunos, e eles nunca sabem quem é que vai ser chamado, então eles se preparam. Isso está sendo muito bom, porque eu uso também como uma forma de revisão da aula que foi dada na semana passada, ou né, mesmo quando é na mesma semana, é uma repetição aí da aula para eles poderem lembrarem um pouquinho. Bom, depois disso eu tive uma aula de física com essa mesma turma, também super tranquilo, pedi para eles explicarem um pouquinho o conteúdo e super funcionou, eles conseguiram explicar. Até a aula acabou passando 7 minutos do tempo normal e eles estavam super empolgados em explicar. Achei que isso foi um feedback muito bom. Depois a gente fez hoje a última aula de malabarismo, né? Antes das férias a gente vai terminar esse módulo. E hoje, na verdade, nós fizemos uma reflexão, né, de tudo o que um simples malabarismo pode trazer como aula, né, para os alunos. E aí eu pedi, primeiro escrevi malabarismo na lousa e pedi para eles falassem, para que eles falassem, né, tipo, o que aquelas aulas que nós teoricamente olhamos para isso como um tempo livre, para que eles dissessem para mim o que aquilo pode trazer de avanço, né, para uma pessoa que está aprendendo. E foi muito legal que as respostas deles foram realmente de encontro no que nós esperávamos, né? Então foi citado ali coordenação, concentração, treinamento, habilidades motoras com a mão, né? Habilidades motoras também de poder jogar a bola e pegar a bola no ar. Planejamento, olha só, um aluno falou planejamento também. Para muitos, aquilo foi visto também como um treino físico, porque muitos, eu tentei, né, durante um tempo, o dia que eu mais tentei, chegou no final, eu tava suado e falando, caramba, isso realmente é um esporte se a gente for considerar a prática ali, né, intensa para tentar manipular as bolinhas e deixar ela sempre no ar. Foi muito legal a conclusão que a gente tirou disso e realmente, é claro, né, de novo, sempre tem os alunos que, dando aqui o relato, né, e deixando bem claro, para que se eu for usar isso ano que vem de novo, lembrar de que tem muitos alunos ali que estão olhando aquilo somente como um tempo livre, que não estão muito afim, que, né, usam essas aulas para, de certa forma, poder deixar o corpo um pouco mais relaxado, conversar. E nós professores, eu hoje fui algumas vezes um pouco, né, mais rigoroso com esses alunos e falei, não, vocês têm coisa para fazer, vocês têm trabalho para fazer, então vamos lá, por favor, eu quero isso pronto até o final da aula. E o trabalho depois deles, então, foi a partir daquela reflexão que nós fizemos em grupo e verbal ali, cada um falando, né? Eu pedi para que eles colocassem isso num papel, para que eles escrevessem um texto ali de uma página aproximadamente, onde eles falariam tudo o que foi feito, né? Desde lá da primeira aula, da organização, da montagem das bolinhas, até a aula de hoje, onde a gente refletiu sobre o que aquilo pode trazer para eles como avanço, né, ou aprendizado. E foi muito legal que todos eles, né, então fizeram o texto, escreveram o texto, no final entregaram. Agora eu vou dar uma lida para ver o que foi, né, se tem às vezes algum ponto positivo, algum ponto negativo. Tá vendo? Agora falando com vocês, eu pensei, devia ter colocado para eles e, né, tudo bem. Eu uso isso pro ano que vem. Para eles colocarem pontos positivos e pontos negativos dessa aula, que é sempre bom para nós, né, colhermos esse feedback. E, bom, esse foi o meu dia hoje, um pouco mais
tranquilo do que o normal, né? Porque as nossas reuniões hoje foram um pouco mais rápidas, mas é isso. Então essa semana vamos aproveitar para curtir antes das férias. Bom, vou aproveitar esse vídeo aqui para falar então um pouquinho como funcionam as férias aqui na Alemanha, né? Que isso é uma coisa que muita gente pergunta aí. As férias aqui na Alemanha, elas, obviamente, em toda a Europa, ela tem um calendário diferente do nosso calendário no Sul, né? A temporada de futebol aqui vai de agosto a junho, e na verdade, julho, ou final de agosto, começo de setembro, né? Que julho e agosto é o verão no hemisfério norte, então esses são os meses que a gente aproveita para tirar as maiores férias, viajar, porque o inverno não tem muito o que fazer a não ser ficar dentro de casa, né? Ou pôr uma roupa muito bem quente, rapidinho buscar um chocolate quente ou um Glühwein, que é o vinho quente aqui no Natal, e voltar para casa, porque é muito frio, não dá para ficar do lado de fora. Dificilmente a gente aproveita muito, né, esse tempo lá de fora, a gente se encontra muito mais dentro de casa, com os amigos, né, ou vai para um bar e também é sempre muito lotado, porque tá todo mundo dentro também, eles limitam muito o espaço, né, não dá para pôr mesinha na calçada. Então o inverno aqui é bem diferente do inverno daí, e claro, né, a gente vai se adaptando. Então, as férias maiores começam em julho, né, dia 10 a 15 de julho, e aí vão até o final de agosto. Mais ou menos como se fosse no Brasil, meio de dezembro e começo de fevereiro ou final de janeiro, né? E do mesmo jeito, começo, final de junho, julho, final de novembro, dezembro aí, né? Já estamos bem assim lá reduzindo, baixando a velocidade, as últimas notas estão saindo, alguns alunos já não vêm mais para a escola, estamos começando já, os dias estão ficando bem quentes, então a gente vai aproveitando. Essas são as férias que eu posso falar que são basicamente iguais às do Brasil, mas, né, claro, com o calendário trocado. As férias de julho, que normalmente nós temos aí, né, o que eu tinha, pelo menos em São Paulo, essas férias na metade do ano, vamos dizer assim, elas não têm aqui no calendário alemão, e eu acredito que as escolas, como um todo na Europa, também são um pouco parecidos. Essas férias de meio do ano, elas são diluídas ao longo do ano. Então, o ano passado, quando eu fiquei sabendo disso, né, na primeira vez aqui, eu falei assim, nossa, que legal, isso é muito bom, porque a gente não cansa tanto, né? Às vezes eu lembro que eu chegava em outubro aí, em novembro, o pessoal já não estava mais aguentando, o pessoal que vai prestar vestibular, principalmente, né? É muito cansativo, muito pegado, sem pausa, e, né, matéria atrás de matéria, conteúdo atrás de conteúdo, a cabeça vai ficando cada vez mais cansada e chega uma hora que a qualidade já ela não é a mesma, né? A qualidade de quando nós passamos a aula e também dos alunos para absorver essas aulas. Então as nossas férias elas são divididas assim. Pega-se 2 ou 3 grandes feriados, e esses 3 grandes feriados são de 2 semanas. O feriado do Halloween agora, né, que a gente vai ter no final de agosto, também tem um outro feriado no meio aqui que eu preciso ver o calendário, eu não lembro, né, o que eles comemoram aqui na Alemanha. Então, nós temos aí essa semana antes e a semana depois, são 2 semanas de pausa, então começa em setembro, 7, 8 semanas direto, 2 semanas de pausa. Depois nós vamos para mais 7, 8 semanas, aí novembro e dezembro, até o último dia antes do Natal. Isso, né, 24, normalmente como cai no domingo, a gente vai até a sexta, dia 22, e aí nós vamos ter mais 2 semanas de férias também. Aí janeiro é o mês que nós trabalhamos para finalizar o primeiro semestre. Pois é, aqui nós damos um boletim para eles assim que se encerra o primeiro semestre. E aí, no final desse semestre, nós temos apenas 1 semana de férias. Essa semana é usada normalmente para nós, professores, para a organização de todo o material, né? A organização do conteúdo que foi passado, que não foi passado, organizar os boletins, para trazer para os alunos de volta. E os alunos têm essa semana de férias. Então não se perca aí, né? Vamos ter agora, né, a semana que vem, final de outubro, 1º de novembro, depois Natal, Ano Novo, 2 semanas, e 1 semana na 1ª de fevereiro, mais uma. E depois na Páscoa, mais 2 semanas, né? Então a Páscoa depende muito do calendário religioso, às vezes mais para frente, mais para trás, e o calendário do ano então é montado em cima disso. E aí nós temos mais 2 semanas. Então, ao invés de 1 mês, como é aí no Brasil, de julho, 4 semanas e meia, aqui eu posso dizer que nós temos 2
duas 6 semanas e mais umas 7 semanas além da semana que a gente tem lá, né, nas férias maiores de verão. Então, eu não posso reclamar das férias. As férias aqui, elas são muito bem distribuídas e a gente tem bastante dia livre aí, até para poder dar uma descansada também, como eu disse. Essa pegada de mentor, de fazer todos os trabalhos, né, que normalmente a gente aí no Brasil às vezes tem secretaria, ou inspetor de aluno, ou ajudante de sala que faz. Aqui os professores são os grandes responsáveis por isso, então acaba ficando uma carga um pouco mais pesada. E eu acho realmente assim necessário, tá todo mundo lá, eu também falando, nossa, não espero chegar semana que vem para dar uma descansada e organizada também em todo o conteúdo. Bom, é assim que funciona. Aqui em Brandemburgo, que é o estado onde eu moro, né? A gente tem um calendário já, eu já consigo ver o calendário para o ano de 24, 25, 25 e 26 também. Olha só, né? Eles são tão organizados aqui que a gente já tem um calendário, eu já consigo ver as minhas férias até o final de 2026 e planejar, às vezes, uma viagem ou algo a mais, né? Porque esse calendário já sai muito antes. Mas cada estado tem o seu calendário de férias. Isso é muito engraçado, né? A Alemanha tem 15, 16 estados, se eu não me engano, mais Berlim, que é como se fosse o Distrito Federal aí no Brasil, né? E onde eu moro aqui é uma cidade vizinha de Berlim, então a gente acaba juntando, né? Eles acabam juntando muitas coisas. Berlim e Brandemburgo acabam usando o mesmo padrão por estar muito próximo um do outro. Mas cada estado aqui na Alemanha tem um calendário diferente de férias, às vezes com 2 semanas diferentes. Às vezes quando termina as férias, começa as férias, por exemplo, do pessoal lá no sul, em Munique. E é muito legal isso, que na verdade a justificativa disso é uma justificativa econômica, para não afogar as vias de trânsito, para não, né, tipo, deixar aeroporto superlotado, para conseguir também fazer a economia girar. Às vezes o pessoal do norte vai para o sul, do sul vai para o norte, quem tem aqui fica aqui. Então eles conseguem de certa forma dar um espaço aí, né, nesses 16 estados. É claro que 2, 3 estados menores acabam fazendo junto, mas é bem diferente, né, esse calendário de férias e cada estado tem o seu. Bom, é isso, é assim que funcionam as férias aqui. De novo, não podemos reclamar, somos pagos também normalmente todas essas férias, né? Então, é um trabalho normal aqui na Alemanha. Todo o trabalho eles têm 4 semanas e meia ou 30 dias de férias, descontando finais de semana. Então a gente acaba contando aí 6 semanas, descontando final de semana. Essa é outra regra da Alemanha também. Então, assim, trabalhar aqui, com certeza, se eu for comparar com o Brasil, é muito mais tranquilo, né? Fora que os salários são melhores, então a qualidade de vida acaba sendo melhor também. O alemão preza muito pelo tempo livre, preza muito pela família, então sempre o tempo livre, a família vem em primeiro lugar, e isso não importa se é o professor, se é o diretor ou se é o dono da escola. Todos eles falam a mesma língua, e quando a gente fala, então, ó, não, preciso descansar, ou tô, né, doente e tal, é super bem recebido. Claro, às vezes um pouquinho, né, quando alguém passa do limite, como todo lugar, então, já na academia foi assim, na escola é assim, acaba acontecendo, né, às vezes um comentário ou outro, mas na maioria dos casos, né, as férias aqui é algo que o pessoal aproveita bastante e preza bastante por esses dias, né? Então a gente tem um pouco mais de férias aqui no Brasil. Bom, é isso. O vídeo vai ficar mais longo do que se eu continuar falando aqui. Eu queria dividir então como foi meu dia hoje e como funcionam as férias na Alemanha. Beleza? Até mais. Tchau.